Acho que a Isabela está dando um passe. Mais uma vez, gente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Nelson não pôde vir hoje, como eu já expliquei, ele a trabalho foi mandado para Manaus. Então, é um tipo da coisa que não é daqui a acolá, né? Nosso país é um pouquinho grande. Então, ele está lá para cima. Semana que vem ele vai estar. Ele prometeu. Então, vamos nós aqui ao nosso evangelho, né? Para começar, a gente se acalmar, baixar a poeira. É um momento só nosso, lembra? Que é um momento que a gente se doa de não só descanso, mas relaxar, o nosso cérebro, o nosso espírito aprendendo. Então, realmente, é um momento especial para cada um de nós. Capítulo 6. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Não precisa mais nada, né? Jesus é o nosso mestre. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Ele, mestre querido, Joana, que os dois, né? Esses dois espíritos tão maravilhosos vêm nos esclarecendo, vêm iluminando os nossos caminhos, trazendo reflexões para cada um de nós, para buscarmos a melhoria, a nossa evolução. Obrigada a vocês, mestres, a vocês, espiritualidade amiga, que envolve, que coloca esse nosso ambiente de paz, de serenidade, nos dando todas as possibilidades de olhar para dentro de nós, de buscar a nossa luz divina, de elevar os nossos pensamentos, de fazer a transformação tão necessária. Então, te pedimos, esteja conosco, abrindo os nossos corações, ampliando a nossa mente, para que possamos, da melhor forma, captar o que o nosso Mestre Jesus nos traz e o que Joana nos ensina. Graças a Deus. Então, vamos nós. Olha só. Cadê? Lembra que nós paramos aqui. Por que eu coloquei esses slides da aula passada para nós? Porque é muito importante, como eu falei, quem não conhece Joana, a psicologia transpessoal, ainda não teve um contato mais profundo com Joana, é importante essa introdução, né? Essa parte que Joana nos explica mais o que é essa psicologia transpessoal, o que é essa quarta força da psicologia. E qual o objetivo? Né? Então, nós tínhamos parado quando vimos que não só o próprio espírito encarnado, através dos seus vários eus, que nós vimos, faz, transmite, executa, transparece atitudes que não são próprias daquela personalidade, daquele ego ali existente. Então, a gente dá um nome, é dado o nome de animismo. O próprio espírito encarnado é que age daquela forma, tá? Sem a atuação de um espírito obsessor, ou um espírito bom, enfim, uma espiritualidade individual, outro, ok?
Animismo sou eu próprio, o médium, que emite a impressão, as atitudes, os pensamentos. E nós vimos também que devo acreditar em tudo que a minha intuição diz? Muitas vezes é alguém que está buzinando ali fora. Então, são influências espirituais que interferem no comportamento do médium. Aí é o estudo das obsessões. Nós vimos no curso passado os diversos níveis de obsessão, quando o outro espírito interfere naquele indivíduo, naquela pessoa. Tá? Então, não é ele que age, e sim o espírito. Ok? Então, vamos lá. O que Joana nos diz? Pode parecer, num estudo psicanalítico, uma variedade expressiva de eus buscando primazia, ou seja, o animismo, tá? Está falando aqui de animismo no estudo psicanalítico, que, fixadas no inconsciente, continuariam afligindo e induzindo a fugas espetaculares, para que as dores e os infortúnios antes vivenciados fossem esquecidos. Então, o que ela diz aqui? Que no estudo psicanalítico, eles consideram tudo animismo. E vamos entender por quê, né? As mesas girantes começaram a partir de 1855, aí veio Kardec com o Livro dos Espíritos e etc. e tal. Mas, paralelo a isso, na França mesmo, existiam manicômios e os psiquiatras utilizavam a hipnose para entender, vamos dizer assim, a histeria, as manifestações. Tá? Freud mesmo utilizava a hipnose, né? A regressão, mas ele ia até o quê? Achar aquele ponto que ele considerava troca de fichinha. O que é a troca de fichinha? É o nosso cérebro, que a gente, do inconsciente, joga para o consciente, decodifica e devolve. Essas eram as trocas de fichinha de Freud. E Freud, nessa época, por volta de 1889, ele foi para Viena, saiu de Viena e foi para a França trabalhar com esses psiquiatras que Joana nos fala no livro. E aí o que acontece? Nessa época, esses psiquiatras não conheciam as manifestações de obsessão, as manifestações realmente de espíritos. Não se considerava em hipótese nenhuma. O médium era considerado portador de transtornos psicológicos. Ou seja, o médium que agia o espírito através do médium, aquele médium era considerado com problemas psiquiátricos, com transtornos de personalidade, vamos dizer assim. Tá? E depois, conforme foi se estudando, os estudos foram se aprimorando, Kardec foi colocando as suas descobertas, os seus estudos, essa compreensão foi crescendo e foi sendo aceita. Olha, 1800 e pouco, não é 2024, que a gente pega no Google, e tem acesso a tudo. Imagina até esses estudos serem divulgados. Então, isso é importante a gente entender que muita coisa mudou de lá para cá. E Joana, agora, já nos traz com uma visão bem diferente. Deu para entender? Ok? Então, quando a gente vê que Joana nos diz que, naquela época, era só animismo, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Então, vamos lá, para a gente fechar os vários eus.
O eu superior é o quê? A individualidade. Nós temos tudo no inconsciente, ok? O nosso inconsciente é um todo. Vamos lá. Eu tentei desenhar, resumir. Vamos embora. O eu superior enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. Vocês lembram aquele como é que é o nome bonito que vocês deram? Naquele esqueminha que eu fiz? Como é que era o nome? Não me lembro. Bom, infograma, obrigada. Naquele infograma, então, é no eu individual. Então, o eu superior, através do eu individual, vive o que eu estou hoje. Eu estou Laura, tá? Mas eu sou um espírito completo, maior, com todas as minhas potências. Enquanto eu estou Laura, algumas potências me estão disponíveis, vamos dizer. Nem todas. E aí, nesse eu individual, acumula realizações e vivências. É o meu eu. E essas realizações e vivências vão para o meu inconsciente profundo. Lembra no infograma que eu tinha o inconsciente superior, o inferior e o subconsciente, ou inconsciente médio, que era dessa vivência. E o que acontece quando a Laura desencarna? A Laura desencarna e esse inconsciente vai para o inconsciente profundo. E aí, o João, a Maria, nasce raso e constrói, começa tudo novamente. Mas o inconsciente profundo continua fazendo parte do eu superior. Ok? Todas as nossas memórias estão no perispírito. Por isso que ele vem sempre conosco. Ok? Nós temos o espírito, nós temos o perispírito e o corpo físico. Por isso que muitas vezes no nosso corpo físico não temos acesso a esse inconsciente profundo, a não ser que, de alguma forma, esses outros eus se manifestem. Tá? Movem-se os eus que emergem e submergem. Quantas e quantas vezes a gente tem aquela sacada, nossa, de onde surgiu isso? E mesmo essas personalidades que estão ali adormecidas, de alguma forma, elas emergem. Tá? Então, sempre do inconsciente profundo. O ser humano transita, tá? Por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo do corpo, na busca da individuação, da plenitude a que se destina. Isso é o que Joana nos traz como objetivo. Tá? Então, eu tentei fazer o caminho e fechando no objetivo de cada encarnação nossa. Está fechado? Eu sempre desligo. Hoje, não desliguei. É a secretária do dentista que eu tenho que marcar para minha mamãe, de 92 anos, que caiu a prótese. Acontece, né? Coisas. Depois eu falo com ela. Então, gente, deu para entender os vários eus, o eu profundo, o eu atual, o eu superior, esses vários eus. Por que Joana traz isso? Porque a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que
se descobrir no meio dessa confusão toda, que é uma confusão, sabemos, né? Não é tão fácil, não. Agora, o que é importante a gente ter certeza? O eu é único, é indivisível. O que acontece são diferentes níveis de consciência. Um eu está mais profundo, o outro não. O outro eu mesma escondo, porque muitas coisas a gente não quer ver, a gente não quer encarar. Então, o eu é um só. É o eu, individualidade, que eu vou construindo a cada encarnação. E aí, Joana nos diz que a meditação, a visualização, a oração, isso tudo nos liga ao quê? Vamos elevar o nosso pensamento. O que a gente diz? Né? A quê? Para se conectar com o nosso eu superior. E isso tudo ajuda muito a nós nos conhecermos, a nós acalmarmos esse turbilhão, esse torvelinho, como diz Joana, social que a gente vive. Tá? E buscando o quê? A unificação dos eus, como a gente estava conversando antes. Qual é o objetivo final disso tudo? Sou eu, Laura, estar conectada e afinada com o meu eu superior. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus, porque Ele, não é a vontade do Pai que Ele executava? Paulo também falou isso, não foi? Não sou mais eu que falo, e sim a vontade de Deus, do Pai. Não sou eu que estou no Cristo, é Cristo que está em mim. Exato. Por quê? Porque o eu dele estava afinado com a luz divina, com o eu superior. Tá? E aí, dito isso, vamos nós à culpa. Eu achei esse capítulo belíssimo e a gente entende o porquê da necessidade da culpa. A hora que eu li, eu falei assim, meu Deus do céu. Sei eu, né, que carrego, já disse para vocês, com conflitos existenciais, o primeiro papelzinho que eu sorteei foi culpa. Então, eu devo carregar, né, um caminhão de melancias de culpa. Então, vamos lá. A culpa se fixa no inconsciente, tá? No inconsciente profundo, se eu trago de outras, ou no inconsciente médio dessa vida. Lembra no Evangelho que tem as provas, né, de outras vidas, mas aquelas que a gente adquire, né, aqui, a gente não sabe de onde vem. Razão frequente de doenças e desconforto psíquico. Ali tem algumas, olha só. Depressão, problemas sexuais, isso tudo a gente vai estudar nesse livro. Então, Joana está preparando ainda o terreno para a gente entrar, né, nas gavetinhas. Suicídio, depressão, esquizofrenia, álcool, droga, ansiedade, complicador no relacionamento social, no aprendizado. Isso tudo pode ser causado pela simples culpa. E Joana nos traz uma coisa muito interessante, que é o pecado original. Quantas e quantas religiões ainda estão ligadas ao bendito pecado original, que eles não sabem explicar. Simplesmente, a cobra induziu Eva a comer a maçã, né? Que é o quê? Qual é o simbolismo dessa árvore?
da sabedoria, do bem e do mal. É humanas, é o discernimento, é aquela coisa da curiosidade, do querer, do querer, do querer. E isso é importante para nós. É importante para a evolução do ser humano, esse discernimento. Então, mas nós não podemos arcar com o pecado deles. Eu arco com o meu erro, com o meu pecado de outras ou desta. Tá? Então, cada um, através do seu discernimento, vai trabalhar o erro. Somos espíritos perfeitos? Longe disso. Então, vamos errar? Com certeza. E Joana, no capítulo, nos traz 6 diferentes culpas. Tá? A culpa lúcida, a tormentosa, a não perturbadora, a terapêutica, a saudável e a culpa e expiação, para fechar. Pode continuar? Vamos lá. Segundo Joana, a culpa em si não é boa nem ruim. Tudo depende do que vamos fazer com ela. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. O equívoco existe, o erro, o pecado, o nome que cada um quiser dar. Mas que fez, fez. Certo? E vamos lá, vamos negar. Eu estou apertando ali o botãozinho, eu nego. Por quê? Eu tento manter o meu comportamento. O ego não quer admitir que eu errei. Está vendo? Nessa hora, como é que o ego coloca? Não, a minha personalidade de superioridade não reconhece que eu errei. Então, eu nego, eu estou certo. Ou então, eu justifico o meu equívoco. Ah, não, eu fiz isso porque... tarará, tarará. Ou então, eu coloco a culpa no outro. Ah, essa é a mais fácil, né? Porque o fulano fez, porque a cicrana me mandou, porque... E aí, o que acontece? Eu fugi da consciência do erro. Aí vem Joana. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la. Então, é ruim eu negar e é ruim eu aceitar. Qual é o capítulo? Necessidade da culpa. Então, é necessário. Tá? Aí ela diz, eu estou negando, não estou negando? Então, ela diz que à medida que é introjetada, eu nego, joguei para debaixo do meu tapete, a culpa toma posse da emoção e torna-se punitiva. Ela cobra. Quem cobra? Nós vamos ver no próximo capítulo, o encontro com a verdade. E onde está a verdade? Nas leis divinas. E onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Então, ela cobra, mais dia menos dia. Né? Torna-se punitiva, castradora e perversa. Isso está no conflitos existenciais. Que temos todos, tá? Quem já leu, já se encontrou em cada um deles, com certeza. Somos imperfeitos. Então, vamos lá, para a gente entender bem redondinho. Equívoco, erro, fato, o que o pecado, o que vocês quiserem, leva a uma tomada de consciência. Ou eu nego, jogo para debaixo do tapete e arco com as consequências, ou então eu tomo consciência da minha culpa. E tomando a consciência, tá? Eu reconheço a minha culpa, eu admito a minha culpa, eu faço o quê? Eu assumo a responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, eu compreendo aquele equívoco. Agora, vamos lá. O equívoco é o fato.
O que Joana diz? A colheita procede da semeadura, sem qualquer expressão castradora do discernimento, nem fatalismo do sofrimento. Não existe sentimento, o erro aconteceu, ponto. O porquê sim, o porquê não, é outra história, mas que ele aconteceu, aconteceu. Então, a gente tem que assumir como fato concreto. E aí, a responsabilidade nos leva a quê? Ao arrependimento. E o arrependimento tem 3 fases. Olha que interessante. Veja se vocês não se reconhecem aí. O intelectual, reconhecimento do pecado, do erro. Intelectual, eu reconheço. O emocional, eu fico triste. Puxa, não devia ter feito isso, mas eu fiz. Eu errei. E o volitivo, mudança de atitude e abandono dos pecados e dos erros. Eu tenho vontade de mudar, promover a melhoria. É isso que o objetivo do arrependimento. Logo, se eu promovo uma melhoria no meu comportamento, eu estou o quê? Evoluindo. Se eu estou evoluindo, olha a necessidade da culpa aí. Não concorda? Não, aí é que está. A culpa só vai deixar de não existir se você não chegar ao final, que é o quê? A expiação, que é o quê? Como é que se diz? Exatamente. Você tem que assumir, mas quando você assume a responsabilidade e você quer mudar, você já está no processo de mudança. Entendeu? De melhorar. Eu errei, sinto muito. Não vou mais errar. Aí, olha só, aí Joana vem, para a gente destrinchar bem isso, Joana dividiu. Então, olha só, a culpa lúcida, assumir a responsabilidade do erro. Possui consciência lúcida quem tem a coragem de atribuir a culpa a si próprio sem se vitimizar. Eu não preciso justificar. Pode até ter justificativa, tá? Porque a gente não erra porque quer. Mas eu errei. É um fato. Ok? Agora, eu também posso diminuir a gravidade e não conceder o valor correto. E aí isso é lúcida, tá? Eu sei. Mas só foi uma vez. Ah, mas foi uma mentirinha tão pequenininha. Né? Você diminui a... não, vai, mas não deu em nada. Pode conduzir à irresponsabilidade, à insensibilidade, ao desculpismo, à perda de discernimento dos significados éticos. Eu dei uma grana ali para o guarda para ele me aliviar, né? Mas só foi uma vez. Né? Acontece. Mas ele não está se enganando. Ele sabe que ele errou. Mas, poxa vida, né? Deixa ele me aliviar. Eu sei que eu errei e eu sei que eu estou tendo um ato também equivocado. Olha só essa. Peço perdão por ter decepcionado você, mas estou aqui para assumir meus erros e prometer que tentarei ser uma pessoa melhor. Eu estou reconhecendo o erro, eu estou assumindo a responsabilidade, mas eu estou querendo melhorar. Fazendo esforço. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Olha essa outra.
no dia que deixar de pedir desculpas, deixarei de crescer, pois reconhecer os erros é evoluir. Entenderam a necessidade da culpa? A necessidade do reconhecimento da culpa. Não a culpa em si, mas a necessidade da culpa, porque quando a culpa existe, a culpa é um sentimento. Então, você sente a culpa. O sentir a culpa é reconhecer a culpa. É uma questão só de semântica, enfim, de colocação. Mas é isso, a necessidade de se sentir culpado. Ou seja, se sentir culpado é reconhecer o erro. A culpa tormentosa. Aquela que se mascara e adormece no inconsciente profundo. Tá? É o erro ou o crime não resolvido que atormenta o infrator. Então, eu carrego a culpa, mas não sei por quê. É aquele peso, aquele arrasto. E eu não entendo por quê. Procura, cavuca e tenta identificar o sentimento. Quando isso acontece, o que você sente, de que maneira, né? E aí a gente vai buscando e vai trazendo do inconsciente aqueles flashzinhos, aquelas luzes, né? Aqueles pontinhos de esclarecimento. Está no inconsciente. Agora, essa culpa tormentosa também pode trazer uma avaliação oportuna. Pô, o que é que está me incomodando tanto? Vamos lá ver o que é. Tornando-se necessidade reparadora, que leva tanto ao alo-perdão como ao auto-perdão. A partir do momento que eu avalio aquele sentimento, aquela coisa que me atormenta, eu preciso reparar, eu preciso consertar. E aí eu faço o quê? Perdoa teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Somos imperfeitos? Erramos? Vamos continuar errando? Infelizmente. Mas quanto mais, nós vamos ver agora na próxima, nós vigiarmos as nossas atitudes e os nossos pensamentos, menos tendência ao erro, teoricamente, teremos. Tá? Então, o significado terapêutico é isso. Propõe limites no perceber, orientar e viver a conduta edificante. Então, a partir do momento que eu identifico, que eu vejo, né, posso não ter a noção total do que eu fiz, porque aí só voltando em vidas passadas, mas o sentimento, ele continua. E se a gente identifica esse sentimento, a gente consegue, eu não falei, vamos ver qual é o gatilho. Então, eu vou evitar isso, porque se eu cair no erro, eu vou me sentir mal. E aí, a gente vigia mais os nossos pensamentos. A culpa não perturbadora, olha que bonitinho. A culpa não perturbadora é aquela da primeira infância. A criança erra, a criança faz a besteira, a criança quebra o copo, a criança faz. Por quê? Porque ainda não tem noção do erro. Então, aí entra, né, os pais. Né, aqui diz, a primeira infância, como você cuida da criança durante os 5 primeiros anos, é determinante para o resto da vida. Então, é quando ela aprende o discernimento de saber o que pode e o que não pode fazer. A criança sabe. Ao dedinho, a gente só faz assim, aí a criança já recua. A criança sabe. Por quê? Porque foi ensinado a ela. E quando isso não acontece? Quando não é dado à criança o código moral de comportamento.
vai pela irresponsabilidade, as psicopatias, as sociopatias. Isso por quê? Porque a criança não teve o limite, a educação necessária de saber o que é certo e o que é errado, o que pode ou o que não pode fazer. E aí, vamos lá, o que essa falta de discernimento, né, essa falta de código moral faz? Cria um ego fragilizado. E aí o ego fragilizado permite o quê? Que aconteça essas irresponsabilidades. Eu posso tudo, eu quero. Que isso? É falta de limite. E aí a criança, com falta de limite, não erra nunca. Por quê? Por quê? Porque não se sente culpado. Tá? Então, vamos lá. A culpa terapêutica. Gente, está claro? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça, tá? Por favor. Eu tentei mastigar. Então, vamos lá. A culpa terapêutica. Trata-se apenas de uma plena conscientização. Lembra a consciência? O equívoco, a consciência da culpa, que leva ao arrependimento. Então, eu tomei consciência. Puxa, eu não vou mais errar. Eu não quero mais. Então, eu vou vigiar. Olha como é necessário. Ah, são separadas? Não, não. Tudo acontece junto. Não são independentes as culpas. Se eu sinto uma culpa terapêutica, eu não tenho a culpa lúcida. Não, muito pelo contrário. A minha culpa lúcida leva a uma culpa terapêutica. São encadeadas. Uma coisa leva a outra, tá? Racional dos futuros cometimentos, tá? Quando um indivíduo identifica a culpa, surge o imperativo do auto-perdão. Eu identifiquei, mas, puxa vida, não foi por mal, não foi por isso. Vem cá, eu estou trabalhando em mim, eu não estou trabalhando para o outro, eu não estou me desculpando para o outro, eu estou, como ela diz, de gestão psicológica, eu estou analisando, como diz Joana, eu estou trabalhando em mim aquela culpa, aquele erro, aquele equívoco. Tá? Abre campo para o entendimento do fato, sem punição, nem justificação doentia, mas simplesmente a digestão psicológica. Deu para entender? Eu vou trabalhar em mim, comigo mesmo, aquele erro meu. Não é com o outro, é comigo. E aí eu vou me punir? Não precisa. Aí entra o auto-perdão. É muitas vezes muito mais difícil você se auto-perdoar do que você perdoar o outro. Por quê? Perdoar o outro, você justifica um monte de coisa. Ah, coitado, estava passando por um período difícil. Ah, coitado, não pensou no que fez. Agora, a tomada de consciência sua, o encontro com a verdade seu, a tomada de consciência é muito mais difícil, mas necessário. Somos, mais uma vez, seres imperfeitos, buscando a melhoria. Então, vamos lá. Isso, tá? Eu reconheci o erro, papapá, não anula a responsabilidade. Olha só, que você tinha perguntado. Não anula. Eu reconheço, eu me arrependo, não anula. Eu continuei com o erro. Lembra o equívoco? É um fato. O erro aconteceu. Tá? Entre pais e filhos. Nossa. Gente, e não é nada, não é por acaso,
que a família, né, são espíritos que vêm para desatar os nós e criar laços. E aí é que entra, né, a maior dificuldade, porque nós precisamos trabalhar isso. E o perdão, o auto-perdão, a culpa, isso tudo tem que ser trabalhado, primeiro dentro de nós, para depois a gente conseguir trabalhar no conjunto, né? Aceitação da realidade, porque muitas vezes, né, você reconhece no outro e você aceita. Ele é assim, ela é assim. Então, exatamente, o que acontece? Eu não posso modificar o outro, eu posso modificar a mim. Então, eu vou procurar não errar se eu errei alguma coisa. Em termos de pais e filhos, é muito engraçado, né? Porque todo mundo tem conflito. Não é possível que alguém não tenha. Né? Porque a gente vem com essa missão. Uns são mais fáceis, outros mais difíceis, mas o conflito existe justamente para ser solucionado. E o que eu digo sempre, meus amores, eu tenho 2 filhas, eu digo, meus amores, eu fiz o meu melhor. Se eu errei, não repita o erro, faça diferente. Agora, o que vocês acharem que deu certo, repita. Mas agora, eu fiz o meu melhor. Se eu errei, sinto muito. Então, essa é uma culpa que eu não posso carregar, embora elas considerem, a gente pode até analisar em termos de contexto familiar. A gente pode analisar o que determinada situação atuou de forma negativa ou positiva em determinado momento. Tá? Mas, digamos, a gente pode até saber que agiu da melhor forma possível e, mesmo assim, ter errado. Olha que coisa doida. E aí você reconhece, puxa, mesmo, não devia ter feito. E aí você trabalha dentro de você para não errar de novo. É essa a necessidade da culpa. Mesmo você, no caso de família, de pais e filhos, né? Mesmo você sabendo, olha, eu fiz o meu melhor. Puxa vida, mas agora, pensando bem, não devia ter feito. Exato, a gente vai ficando mais velho, a maturidade vai. A gente julga que aquilo seria o melhor. Aí a gente vai com o encontro com a verdade, porque, bom, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. A gente vai ver que a verdade é relativa, porque nós somos espíritos diferentes, com vivências diferentes, com realidades diferentes. A verdade é uma só, mas cada um tem a sua verdade, porque a nossa visão é limitada. Então, o reconhecimento do erro também, por isso que é pessoal, é de cada um. Lembra o inconsciente, o consciente dentro do inconsciente, que vai em diversos níveis? Da mesma forma, a culpa, o reconhecimento e a expiação é individual. Tá? E aí ela fala, né, que não anula. Mas você, trabalhando essa conscientização, você trabalhando essa digestão, né, do erro, você minimiza as consequências. Tá? Ok? Então, a terapêutica é a tomada de consciência. Culpa saudável é a identificação da culpa. Para quê? Você identifica a culpa, ali eu errei. É a compreensão da fragilidade do ego. Eu errei ali, por quê? Sou uma pessoa tão insegura. Olha como é que eu estou
buscando o autoconhecimento. Eu tenho que trabalhar mais a minha segurança, porque aí eu não vou errar de novo. Ou eu tenho que trabalhar a minha soberba. Gente, não precisava ter falado assim. Entende? Quando você identifica a culpa e trabalha em você o seu autoconhecimento, e aí chega na sua personalidade, que você pode modificar, claro que pode. Lembra nos outros capítulos que a gente viu? A vontade. E o que Joana falou na psicossíntese, né? Quando a gente trouxe a psicossíntese? Não é para qualquer um, não. É penosa. O autoconhecimento traz dor. Traz dor, porque você não pode reconhecer um erro sem se incomodar. Incomoda, é real, é verdadeiro. Se disser que não, está se iludindo, né? Porque também tem muito isso, né? A gente vive no mundo da ilusão. E a ilusão acaba nos levando a um caminho perdido, porque o que é? O que deixa de ser, né? Então, vamos lá. O objetivo de proporcionar o exercício da honestidade com si. Precisamos ser honestos. Para que a gente consiga identificar a culpa, o que eu acabei de dizer? Eu sou insegura. Não, a soberba, não sei o quê. Não, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, se eu reconheço uma fragilidade do meu ego, eu preciso ser honesta comigo mesmo, porque sem essa honestidade eu não chego a lugar nenhum. Eu entro no desculpismo. Eu entro na negação. Eu entro colocando a culpa no outro. E aí não serve de nada. Evita, acabei de falar, evita a autojustificação, a transferência de responsabilidade e indiferença diante do acontecimento. Joana falou exatamente o que eu acabei de falar. Essa honestidade consigo, vamos lá, tá? Essa honestidade consigo é não trair a personalidade. Você ser honesto com você, você não está traindo nada em você, muito pelo contrário. Você está assumindo aquela postura que você até então não queria enxergar. É não negar as suas escolhas e seus atos. Eu errei, sim, eu fiz a escolha equivocada. Por algum motivo, eu não sabia, a ignorância, ou eu quis insistir, enfim. Existem milhões de motivos, não justificativas, tá? O motivo é diferente da justificativa. Justificar é meia bomba. O motivo é aquele que você honestamente atribui aquele fato, tá? Para não se transformar em tormentos e desequilíbrio pessoal. Então, a identificação da culpa é você tirar a máscara e assumir aquilo. Você não está traindo a sua personalidade. Muito pelo contrário, quando você usa a máscara, aí sim, você está agindo de uma forma diferente do que, na realidade, você é. Claro? Necessidade da culpa, mais uma vez. Estamos chegando, tá, ao ponto final, porque só isso não é suficiente, tá? Não basta por si só. Ali. O arrependimento, ainda que seja o primeiro passo para a regeneração, não é suficiente. Tá? Te respondendo, certo? São precisas a expiação e a reparação. Quem diz isso é Allan Kardec. Tá? Então, o arrependimento leva à reparação e à expiação. Então, ela diz, né, que é o sexto.
a culpa e a expiação. Então, vamos lá. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Só o arrependimento não é suficiente. Tá? Por quê? O arrependimento precisa ser sincero, para que realmente você consiga chegar os próximos passos, tá? Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Anulação o quê? Daquele erro, um reparo daquele erro. Ah, eu estou tão arrependida. Ah, tá bom. Vai em paz. Reza assim, Pai Nosso. 3 Ave Marias. Não é não? Pois é. Aí eu era pequenininha, não entendia essas coisas. Mas tudo bem. Hoje a gente entende. Graças a Deus. A gente consegue compreender, né, a necessidade da reparação. Isso. Jesus falou isso. Vai, mas se arrepende sinceramente antes de fazer a oferta. Né? Pois é, mas se reconciliar com o seu adversário. Não é nenhuma questão de você reparar o erro. É só o arrependimento, por enquanto. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, vamos lá. O que é a expiação? A expiação, olha só, resgate por meio da dor, dos erros cometidos. Então, quando a gente diz que o fulano está expiando, ele não escolheu aquela prova, foi imposta, porque precisa passar por aquilo para reparar. Vamos lá, é igual a balança que você precisa entrar em equilíbrio nas leis divinas. Você errou, então você está em débito, você precisa reparar aquele erro para, digamos, entrar em equilíbrio com a lei divina. Tá? E aprovação. São provas voluntárias. Olha, realmente eu entendi, eu errei. Isso na erraticidade, tá? A gente está falando assim, ou não, ou propriamente encarnado, com certeza. Eu quero reparar o meu erro. Então, eu quero, digamos, provar para você que eu não vou mais errar. Me dá mais uma chance. E aí eu preciso provar, vigiando a minha conduta, meu comportamento, etc. e tal, e não cair mais no erro. Tá? Aí só a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Então, quando eu reparo, quando eu comprovo que aquilo não existe mais em mim, aquele erro, aquela tendência, né, as más tendências, eu consigo entrar no equilíbrio com a lei divina. Tá? Isso encarnado e desencarnado. Tá? Isso tudo acontece nós encarnados. E também na erraticidade, quando preparamos a nossa programação reencarnatória. Ok? Aí, só para missão, né? A gente sempre fala arrependimento, reparação, expiação e missão. Missão é quando é dado uma missão, um trabalho a ser executado. Pode ser pequeno,
pode ser grande. Não, a missão não é sempre de um missionário. Não. Cada um de nós tem uma missão da sua encarnação aqui na Terra. Basta a gente encontrar, né? Aquela minha amiga que é muito engraçada diz que está esperando como é que é? Telegrama até hoje. Hoje em dia é Zap, né? Mas ela continua lá no Telegrama. Eu digo, meu amor, Telegrama não vai chegar. Mais um motivo, procura dentro de você. Procura que você vai encontrar qual é a sua missão. É muito bonito. E a culpa e pecado simbolizam o estágio evolutivo do homem, através do ego, em demanda do eu. Isso quem fala é Alberto Holden. É isso mesmo. O que a culpa e o pecado fazem? Somos imperfeitos? Somos. Buscamos o quê? A perfeição. Buscamos não errar. Buscamos o caminho certo. Através do ego, chegar ao nosso eu. Eu e o Pai somos um. Então, nós precisamos afinar esses vários eus que fazem parte do eu estou Laura. Quantas vivências eu já não tive? É só olhar as nossas pequenas atitudes, né? É muito mais fácil a gente olhar do outro, né? Meu marido, quando faz certas coisas, eu digo, cara, tu foi um feitor, botava escravo e chicoteava, hein? Porque não é brincadeira, não. E é isso. A gente olha no outro, não é? Você trabalhou com ele. Pô, aí baixa aquela personalidade que manda, desmanda, soca a mesa, que manda aqui sou eu. E aí, entendeu? E, ao mesmo tempo, é a pessoa amiga, dócil, pai harmonioso, sabe? São os vários eus. Então, se a gente olhar dentro, né? Eu gosto muito de brincar disso comigo, né? As minhas atitudes, gente, então eu fui isso, eu devo ter sido aquilo, parará, parará, parará. E aí você vê, né, em diversas vivências, digamos, que eu já busquei, bate direitinho. Então, a gente não precisa buscar fazer regressão nem nada disso, não. É só a gente se analisar, porque a gente se vê, né? E aí é que eu achei que ia ficar muito longo, mas eu tinha pensado na história do espelho. Quando a gente busca o autoconhecimento, né, que eu estava falando do ego, que tem aquela figurinha do gatinho olhando o leão, e muitas vezes é um leão vendo um gatinho. Então, a gente tem que buscar dentro de nós, né, essas potencialidades, porque nós não nos conhecemos. E Joana vai trazer a importância do autoconhecimento, dessa busca. Lembra, o primeiro capítulo era a busca. É essa busca que Joana nos convida. É esse autoconhecimento para que a gente consiga lidar da melhor forma possível com as atribulações da vida. A gente vai ver no próximo capítulo. Ter paz não é falta de desafio, não. Ter paz não é ficar em casa assistindo Netflix. Não. É saber enfrentar o que nos aparece. Porque o que nos aparece é o que precisamos lidar. É a reparação, é a expiação, é isso, é a vida. E nós precisamos reconhecer os nossos erros para que a gente consiga evoluir. Senão, nós vamos sair dessa vida e nada vai ter acontecido. A gente sabe que a gente não retroage, mas também a gente sabe que evoluir é muito mais proveitoso. Certo? Então, é isso.
Alguma pergunta? 1 minuto. Deu para esclarecer? Todo mundo sentiu a necessidade de reconhecer os erros e trabalhar quanto a isso, certo? Então, o próximo, gente, vai ser encontro com a verdade. E aí, vamos ver se a gente consegue fazer umas perguntas, tá? Porque aí, depois, a gente começa o outro capítulo. Encontro com a verdade é o próximo e último desse capítulo 2. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Joana, querida, por tantos ensinamentos, por tanta luz que ela nos traz, na possibilidade de tantas reflexões a serem feitas, nessa busca do nosso verdadeiro eu, nessa busca de quem somos e de que maneira podemos lidar com as nossas adversidades, conseguindo um ego fortalecido, que a gente domine, que a gente conheça e seguir em frente nas nossas dificuldades a serem vencidas, na nossa reforma íntima tão necessária, que precisamos mudar, deixar o homem velho para trás e criar novas oportunidades. Criar para cada um de nós um horizonte maior. E a nossa mudança, com certeza, influenciará na mudança do mundo. O mundo de regeneração está por vir. E nós precisamos estar à altura dele. E isso começa com o reconhecimento das nossas faltas, das nossas falhas. Então, Joana, querida, nos ajude nessa vontade da busca, nessa vontade de vencer a nós mesmos. Esteja conosco, mãezinha querida, graças a Deus. Até a próxima, gente.